Bom dia! Nós somos a Companhia Olhar do Outro e estamos convidando todos para ir na feira assistir o espetáculo Palco de Feira, às 10 horas, aqui na feira. Eu e a Tati, a gente entrou juntos na faculdade de teatro em 2009. Aí a gente começou a trabalhar mais tempo juntos, além de ser colegas, dentro de um projeto de extensão da faculdade. E onde vieram ideias de montar trabalhos e sempre nessa relação de pesquisa de ator e, enfim, de levar para a cena o que a gente tinha vontade de fazer. Então não eram ideias que vinham de fora, mas eram ideias que vinham principalmente do que a gente queria fazer. Então, em 2010... num projeto de extensão chamado Boca de Cena, a gente fez uma pesquisa para montar um espetáculo, que seria O Olhar do Outro, o primeiro espetáculo da companhia. Aí a gente, em 2012, a gente fez a montagem, que deu 3 meses de processo de pesquisa, e apresentamos em 2012 o espetáculo Olhar do Outro, que foi o que deu um nome para a companhia. Passar por todos esses editais e ter esse processo de grupo direcionou pontual, assim, de como a gente quer trabalhar com teatro em Pelotas e para a vida, assim, para a gente mesmo. Em 2013 a gente pensou em diversas ideias assim para montagem de espetáculo, e uma das que a gente ficou mais interessados assim foi trabalhar com a questão do produtor local, produtor agrícola local. E aí a gente começou a discutir várias ideias, porque é uma população específica assim que tem um problema de estima bem grande, assim, tem vários problemas. E a gente pensou em montar alguma coisa para eles. Dentro desse desdobramento a gente pensou nas feiras, porque está se perdendo um pouco a característica da feira clássica, que era o produtor local vir trazer o seu produto para vender. A gente conversou com um feirante, que é o seu João, que ele vende flores, e um dia ele nos disse: todo mundo quer ser doutor, quer ser advogado, por que eu vou querer plantar as coisas? E aí a gente percebeu a fragilidade da feira em si, do quanto a autoestima da feira estava sendo afetada, assim, as pessoas não estavam mais se sentindo orgulhosas de fazer de estar e fazer aquele bem. E a gente sabia que tinham poucos que ainda traziam a sua produção local. A gente pensou, esse povo é interessante, sabe? Porque esse povo é resistência, ninguém mais quer morar na colônia. Todo mundo quer sair da colônia, parece que morar na colônia e produzir coisas na colônia não é algo legal, assim. E a gente sabe que bem pelo contrário, é esse tipo de pessoas que levam a sociedade à frente. É o produtor que é a base, é o alicerce da sociedade. A gente trabalha todo o resto para comprar a comida deles. Então é também colocando em voga essa relação da importância do feirante na sociedade pelotense, na sociedade no geral, na realidade, porque feira não é só em Pelotas, ela é... No mundo inteiro tem feira, pelo que eu entendo. Acho que o mundo inteiro sempre tem essa coisa da troca da feira como bem... E a gente também deu a importância como bem cultural, assim. Aí a gente conversando com eles, a gente escutou histórias de coisas do dia a dia da feira, de como é para eles estar ali, de aspectos às vezes até burocráticos, né, da vida do feirante. Daí tudo a gente ia trazendo para a sala de trabalho aqui, e tentando trabalhar isso, fazer isso se transformar em cena de algum modo, né? E aí a gente começou a fazer pesquisas, fomos às feiras, conversamos com os feirantes, descobrimos alguns feirantes que ainda são produtores, mesmo comprando alguma coisa, tinham muitas coisas suas, eles tinham orgulho daquelas coisas. E isso a gente achou interessante, cara, os caras têm orgulho de trazer o que eles plantam, o que eles colhem para vender. E isso também foi uma coisa legal desse espetáculo, é trazer um pouco esse resgate, sabe? O teatro que circula, começou na feira. E nós também estamos na feira, sabe? Um dia com sol, não muito quente, com frio, não muito frio, tipo hoje assim. Mas o diferente foi que nesse dia ele olhou para aquela senhora, gostou do sorriso dela, cumprimentou as feirantes que estavam distantes. Eu acho inovador, eu acho bem legal, inesperado, e eu acho que chama o público, que é algo que hoje em dia as pessoas não frequentam mais a feira, vão mais aos supermercados, né? E eu acho que é legal, bem legal, interessante. Pô, é legal, né? Legal porque a gente viu juntar bastante gente na frente aí da banca, né? Até para nós foi importante, né? O pessoal mesmo vendo o teatro ainda comprou doce. Foi importante, eu acho que é uma iniciativa que vale a pena, né? Até para divulgar a feira, né?
Porque a feira, nem todos, né, participam da feira, né? O pessoal tem o hábito de comprar em supermercado e coisa. E a feira é uma coisa onde compra as coisas mais natural, tipo os hortifruti, né, colhido assim, novinho, né? Então é importante até vocês divulgar, fica uma atração, fica além do teatro, divulga a feira, né, no geral. Desde 79 eu faço feira, eu e minha esposa. E aí os filhos tudo se formaram, tudo do trabalho da feira. Eu vivo da feira. Hoje eu vivo da aposentadoria e da feira, mas eu me criei vivendo da feira. Depois de agricultor eu fui para a feira plantando e produzindo até hoje. Eu planto até hoje. E o palco de feiras veio com tudo, assim, dentro desse desejo de fazer uma arte que atravesse o cotidiano, né? Também por se tratar de uma cidade em que está vivendo um momento em que o teatro municipal se encontra fechado, e faz bastante tempo que está fechado o teatro. Então é uma forma de propor uma arte que ocupe outros espaços, assim, né? Eu, como espectador de teatro de rua, eu fico meio acanhado às vezes quando eu vou assistir algum trabalho, porque eu fico com medo de que o ator pegue e tipo, me chame para alguma coisa. E aí a gente sempre tenta deixar ao máximo claro que isso não vai acontecer, assim. Ninguém vai passar vergonha, não se preocupem. Perguntaste o nome? Maria. A gente não precisa de um nome qualquer E o engraçado é que tipo, as pessoas têm se sentido muito à vontade para interagir, sabe? É bem o oposto do que se vê, por exemplo, do que eu tô acostumado a ver, assim. E na Feira da Anchieta, inclusive, uma senhora resolveu entrar em cena e disse, eu quero cantar. E a gente, ok, chamou ela, então tá, canta. Senhorinha. Vai lá. A senhora dá licença de eu cantar um versinho aí? Quer cantar um versinho? Claro, vem Um fala sobre a vida e um fala sobre a planta. Qual é o seu nome? Anne. Vamos apresentar. Vamos lá, Anne. Não, junto com vocês. Vamos, para lá. Com vocês. Anne. A vida é maravilhosa, é preciosa, como uma pérola. E a gente ficou, eu e o Lume, dançando, e enquanto ela cantou mesmo, foi assim, deu um show à parte, a senhora. E isso foi recorrente nas outras apresentações, que as pessoas começaram a se sentir à vontade para entrar em cena, sem a gente não combinou nada com as pessoas, porque de vez em quando teve gente que me perguntava, foi combinado aquele tiozinho. Não, cara, não foi combinado, a gente não sabia, a pessoa simplesmente se atravessou e deu a fala, a gente interagiu com ela. E é isso também, fazer teatro de rua é estar escutando o que está acontecendo naquela hora, sabe? Tem que estar muito ligado, assim, pro que está acontecendo, porque a rua, a cada momento é uma coisa diferente. Então, se passa um caminhão, jamais isso pode ser ignorado, sabe? E aquele barulho faz parte tá na cena, tudo tá na cena. Passou um cachorro no meio da cena, chamou a atenção, ele é o foco. Então, tudo é jogar com o que está acontecendo mesmo. E foi massa, assim, porque, tipo, é sinal que a gente tá conseguindo aproximar o espectador da cena e não fazer aquela coisa. A gente queria romper essa quarta parede. Então, o palco de feiras também é uma aula sobre teatro, de alguma maneira. Ou uma reflexão sobre teatro, a partir de um olhar do espectador comum. Então, já tinha esse desejo de ir para esse espaço onde as pessoas estão cruzando, onde ninguém está esperando ver teatro, onde elas são, de repente, atravessadas por uma peça de teatro sem saber que aquilo vai acontecer. Tu vai pra feira, tu não vai pra assistir um trabalho. Tu vai pra fazer tuas compras, daqui a pouquinho tu já tem horário pra voltar. E aí foi quando a gente pensou em pequenas cenas. Pequenas cenas onde tenha começo, meio e fim, que é pra pessoa que tá comprando ali possa se deter naquele momento e contemplar um começo, meio e fim de uma história. Mas também, claro, que quem quer assistir do início ao final vai fazer um sentido e vão ter uma costura, uma ligação aquelas cenas.
Elas têm, porque afinal se enquadra dentro de toda uma história, que é o Nene e a Sofia chegando na feira para experimentar fazer teatro, já que hoje em dia tá todo mundo indo no supermercado, comprando muito lá e estão esquecendo da feira. E no começo do trabalho, essas figuras que seriam os nenes, elas não existiam. Quando a gente montou, era mais musical e essas histórias, pequenas histórias, elas eram fragmentadas. Aí, como a gente foi visitar colônias, a gente já sabia, algumas vozes dos feirantes eram essas pessoas na colônia, a gente começou a pensar, a gente podia começar a falar dessa forma, a gente intitulou de nenesco, né? Nene também tem o tupetão. A Sofia que me ajudou porque ela é bem entendida dessas coisas, de mexer com o cabelo, grampo e tal. A partir daí, achando, gente, mas esses nenes são muito legais. Ela achou muito bacana. E aí ela acabou que ficou a fim de, não, agora os nenes vão aparecer mais na cena. Essa estratégia que a gente usou como aquecimento foi uma descoberta de uma coisa massa que a gente já estava vendo na feira. É que teatro para ser bom tem que ter fumaça e efeito especial. Tem efeito especial, é verdade. Vamos lá, continua. É todo esse jogo conhecido pelo nome de vida humana. Aí agora a diretora não tá mais aqui, né, em Pelotas. Ela foi fazer o doutorado dela em Londres e a gente pensou, agora a gente precisa se apropriar mais desses nenes. Ela disse, não, aí ela mandou recados pra gente pelo Facebook, dizendo que a gente tinha que ter liberdade para poder conduzir os trabalhos, se quisesse acrescentar cenas novas, que a gente ficasse livre. Eu acho que a gente teve um processo que foi muito interessante e que estimulou esses dois criadores, atores. Então eu me senti ali, trabalhando com os dois, muito como o olhar do outro. Aquela pessoa que tá de fora e que tá tentando agenciar, tá tentando fomentar, tá tentando organizar os desejos que são desses atores criadores. Então, a partir disso, a gente começou a desenvolver algumas histórias, algumas que eu trouxe, algumas coisas que eles tinham observado, e a gente começou a brincar com movimentação, brincar com partituras de movimento, brincar com algumas coisas coreografadas. Céu se chama chão, passarinho se chama árvore, caminhão se chama feira. Nisso a gente chamou a Roberta para nos auxiliar nessas lacunas, onde cai energia, para costurar, onde estão os nenes e onde estão os personagens, para que a gente não perdesse o fio da meada, já que a gente poderia, de repente, criar uma cena nova ou acrescentar outras coisas. Então, quando eu cheguei, eu percebi, assim como a Xanda, que os momentos fortes do trabalho eram justamente esses momentos em que os personagens da Sofia e do Nene apareciam mais e interagiam entre si. Essa possibilidade de interagir com o espectador, que no teatro de rua, que é a proposta deles, é super importante. Foi esse trabalho que eu fiz, assim, na verdade eu fui companheira deles nesse fim desse processo de criação na circulação. Aqui em Pelotas, na circulação toda que a gente fez, a galera ficava, pá, parece fulano, eles encontram essas figuras como parentes, como pessoas próximas, e isso é muito massa, assim. E aí, então, os nenes ficaram presentes em todo o espetáculo. Aí a gente começou a transitar com eles tentando lembrar desses textos, aí eles percebem que fazer teatro é mega difícil e que tem que memorizar. Vamos continuar. Ai, guria, é sempre assim, eu chego nesse momento falando que tem homem. Ele faz isso! Quem faz isso? Eu me esqueci agora do texto. Vamos continuar, tu tava falando. Ai, fazer teatro é difícil, mas calhamaço de texto pra memorizar Eu, a Tatiana, o Lumilan e a Alexandra, a gente já trabalhava como companhia, a gente já tinha um outro espetáculo que a gente tinha feito. A gente tá junto muito por afinidade também, né? Porque as coisas que a gente se interessa tem coisas em comum, assim, que tem a ver com essa coisa de experimentar mesmo, sabe? Bom, a gente se reúne, fica até tarde escrevendo projeto, tendo ideias, e às vezes fica muitas horas tendo ideias e discutindo aquelas ideias também. E eu acho que o que nos une é um pouco isso, um pouco dessa loucura, né? De querer experimentar, de querer fazer coisas que nos movem, né? Porque
tudo é muito, é organização, a gente encabeça todo mundo junto as coisas. Quando a gente pensa em cenário, é meio que coletivo, não que seja tudo coletivo, mas a gente pensa meio que juntos. Então acabou que a pessoa do Chico, que já trabalhava comigo também em outros projetos, eu já tinha feito alguns diversos projetos com ele, e era uma pessoa chave, assim. Eu já conhecia todo mundo, eu conhecia como todo mundo trabalhava, e era uma pessoa que eu tinha segurança de trazer para trabalhar na produção. Eu fiquei encarregado do projeto na questão logística, né, do projeto, assim, na verdade, na montagem do cenário, né, e basicamente isso, deixar tudo prontinho ali para que o Lumilan e a Tati, os atores e os personagens Sofia e Nene, pudessem fazer o seu trabalho. Aí a gente sentiu necessidade também de chamar outra pessoa, que foi Luan Borba, para nos musicalizar. A gente sentiu essa falta porque a Xanda dava conta de textos, ensaios, como diretora do espetáculo, mas a parte musical a gente precisava de outra pessoa que nos orientasse para ter uma voz potente, para ter um ritmo musical bacana. E aí ele ficou acompanhando na parte mais final do processo, assim, essa parte musical. Foi muito novo para mim, assim, trabalhar nesse sentido com eles. Eu já tinha feito trilha sonora, com outros trabalhos teatrais, mas trabalhar a musicalidade dos atores mesmo foi novo para mim. Eu trabalho com um processo de musicalização para crianças ou para professores, para outros tipos de grupos, mas para atores foi experimental e a gente descobriu muitas coisas juntos, assim, a gente criou muitas coisas juntos lá, muitos processos a gente descobriu juntos, por coisas que eu levava e por coisas que surgiam deles, assim, tipo de curiosidades mesmo, ou de talvez um outro caminho que eles compreendiam melhor e aí eu acabava compreendendo outras coisas através daquele caminho. Então foi um processo de construção bem coletivo, assim. Como eu não toco e o Lumi toca, então ele já tem um conhecimento mais afinado sobre isso, eu já não tinha muito. Então foi muito legal e necessário a presença do Luan, para me organizar mesmo em ritmo, porque lá pelas tantas eu não tinha o ritmo para poder tocar a meia-lua e tocar a escaleta, eu me perdia. E aí isso já foi me dando mais musicalidade corporal para poder conseguir dar conta das músicas em cena. Nossa, resolveu gostar de mim. Assim, faz vai baixando o volume. Com a voz mesmo, com o sopro, sabe? Não precisa ser assim, tipo assim, só pra aí. Vai baixando a pressão. Aí, sabe? Ai, que desgraceira, Nene, tu gostou de fazer isso? A estrutura do cenário, né, desse cenário, ele já vem da montagem do palco de feira que eu assisti como espectador e não fiz parte desse processo, né? Essa estrutura de ferro que tinha. Aí nós, na verdade, para a circulação, quando eu entrei na circulação, aí a gente repensou na estética do cenário, né? Porque essa estrutura de ferro já existia, o palquinho, né? A madeira, aquele tabladinho já existia. Então a gente resolveu ter outros elementos, compor esses elementos para colocar como se fosse um espaço de uma tenda de um feirante, né? Que é basicamente o que faz parte do espetáculo, assim, né? Tipo, a gente pensou nessas caixinhas, né? Lembrando um pouco as caixas de feira, para terem os elementos cênicos ali. A cortina, claro, a cortina a gente pensou num tecido que fosse um pouco brega também, mas que tivesse um pouquinho do glamour da cortina vermelha, do teatro, aquela coisa toda. E esse elemento aqui como usado nos caminhões ou em carros mais populares, né? A dinâmica era chegar 1 hora antes nos lugares, nas feiras livres, e tá ele pronto. A gente escolhia um local, montava ele rapidamente, ali em torno de 30 minutos, estava pronto. E os atores saíam na volta do bairro onde a gente estava, com o megafone, dizendo que eles estavam com a banca deles, né? Um espetáculo palco de feiras, financiado pelo próprio Clube de Pelotas. Estão todos convidados. Bom, a gente dispõe de um reboque, né? De um reboque que a gente botava no carro e
botava todo o cenário, figurino, tudo dentro desse carro, desse reboque, e nós nos deslocava para os bairros. Todo dia era empurrar o reboque, tentar levar ele para algum lugar, passar por obstáculos, né? A gente tem hoje um sistema de grupo. Para mim, para eu trabalhar legal, né, com um grupo, existe cada um na sua função, mas também colaborativa, que eu esteja preocupado com o cenário, mas também com outros elementos que vão fazer isso acontecer. Vamos lá, vamos empurrar o reboque, vamos descarregar o reboque, vamos montar a estrutura, sempre assim, com a garra, e vamos lá e tem que fazer acontecer, porque todo mundo é importante numa equipe e a coisa tem que rolar e tem que funcionar. E o espetáculo tem que estar lá para o público, para a galera que foi assistir ou quem passava. E essa era a ideia, assim, né? A coisa tem que funcionar e deixar o pessoal que vai se apresentar, os atores, na maior tranquilidade, que eles estão ali só para representar, para fazer o seu papel. E deixa que a galera da técnica, que não era muita, mas se fazia valer por vários, assim, porque o troço funcionou legal e é isso que conta, assim, quando tu vai trabalhar em grupo. Quando eu fiquei sabendo dessa ideia, eu fiquei pensando, poxa vida, isso é diferente. Na feira, que tipo de abordagem eles vão falar sobre consumo sustentável, a boa alimentação? E aí eu vou ir ver. Eu gosto dessas coisas, faz muito tempo que eu não vejo essas coisas, então eu vou ir ver qual é a proposta deles. E eu realmente achei hilário. Não tem como eu não pensar no que eles fizeram e não achar hilário. Eles trouxeram até relação amorosa pra dentro da feira. Eu disse, meu Deus do céu. Eu acho maravilhoso, um ótimo incentivo, porque às vezes a pessoa quer mostrar um tema, uma arte, não tem local, tudo é difícil o acesso, né? Então na feira eu acho perfeito. Se pudesse eu dar um grande show teatral com algumas das gurias, foram minhas alunas, assim na Feira Livre, esse dia lindo de cielo, todo azul. É na beleza. Eu acho muito bonito, uma iniciativa que justamente pega a gente de surpresa e faz a gente parar um pouquinho com toda a correria, com toda a preocupação de vou comprar isso, comprar aquilo, fazer o almoço, e parar um pouquinho e sonhar e viajar e participar e navegar nessa viagem que é o teatro. É muito importante vocês virem para cá para ligar a criançada, porque geralmente a arte aqui em Pelotas está meio esquecido depois do fechamento do 7 de abril. Então eu assisti todo aqui, a programação do rapaz ali, a menina ali, teria que vocês voltar mais seguido aqui. Porque vocês viram que a plateia toda que estava aqui assistindo aplaudiu, deu risada. É isso que está faltando, é alegria no povo aqui do Bagulho. Acho muito, é lindo. O colono não sabe de muita coisa, mas é lindo. E é uma distração para as pessoas que vêm na feira, né? Incentivo isso para a colônia mesmo, né? Aí vem, chama o pessoal, né? As pessoas que vêm na feira, assim, tem uma coisa assim, são mais feliz porque tem umas coisas de apresentação, não é só chegar e comprar e ir embora, né? É uma ideia, né? Eu acho legal porque não é simplesmente uma feira, é muito mais que uma feira. A feira também em si, ela é um teatro, se tu parar para pensar. Porque as pessoas vêm aqui para comprar os legumes e verduras, mas também trazem os sentimentos. Elas vêm se alimentar, mas não só do que está aqui na feira, de outras coisas também. Elas buscam algo mais do que simplesmente legumes e verduras, não é? E acho que esse teatro em especial, né, o Palco de Feiras, tem várias características positivas. Primeiro, de ir nos bairros, né? Então é levar essa arte que é tão comunicativa, que é o teatro, para as pessoas que estão nos bairros. E acho que o bom do Palco de Feiras é que ele dialoga com todos os públicos, né? A peça ela é muito bem bolada, o roteiro e a atuação dos dois atores, porque tanto as crianças pegam uma dimensão da peça, os adultos. E a menina ali fazendo aquela... eu vi até um cara imitando a minha língua, é alemão, falando meio alemão, uma gramática alemão. Isso aí que é importante. Tem que fazer a plateia sorrir, porque a arte nos ensina, entendeu? Uhum. E não ensina só, ensina a juventude desde baixo até lá em cima. Tu vê que a pessoa idade tinha pessoa rindo aqui. Isso aí que é bonito. Não só aqui, como eu fui no centro, batendo palma, alegre, todo mundo. Isso aí faz falta para a pessoa.
Então, se você traz aqui uma peça teatral para dentro da feira, isso possibilita um lugar de encontro, né? Isso possibilita o encontro entre as pessoas. Para dizer a verdade, é a primeira vez que eu tive a oportunidade de assistir uma peça de teatro. A primeira vez? A primeira vez. Essa companhia, esse grupo tem de especial, assim, é querer que as pessoas criem novas ideias, que as pessoas estejam juntas e que essas parcerias que se dão por afeto se dão também por uma qualidade artística. E então o Palco de Feiras, ele é para mim o Lumilan e a Tatiana tomando as rédeas das suas carreiras como atores, professores, artistas, performers, e me dizendo assim, a gente quer estar mais em contato com o público, a gente acha que o olhar do outro, a gente deu uma esboçada nisso, mas que a gente pode aprofundar mais, então vamos fazer um espetáculo de rua na feira. Ora, eu acho que teriam que prestigiar mais, eu acho que vale a pena. Vale a pena, vale. Eu pergunto assim, será que vale a pena financeiramente para vocês? Mas alguém tem que fazer alguma coisa para alegrar o povo brasileiro, né? Então é importante o teatro, eu acho. Então tá certo. Muito obrigado, viu? Não por isso. Ó, tem de presente uma Tá, sacolinha. eu sempre te dou um presente para aí. Que isso? Não, aqui, ó. Não, eu sempre dei. Aqui, ó. Ó, para vocês lá. Eu vou dar, senão eu vou levar lá. Leva lá e coloca no Então chapéu. tá. Eu vou levar lá, vice, ó. Eu sempre dou, eu dei 5 lancimões, hoje eu vou dar 10 para vocês. Eu sempre dou. Obrigado, querido. E a caixinha já não tá mais aí? E a caixinha aqui dele? Olha! Eu deixei na Simões Lopes para vocês, eu tava lá. Obrigado. Eu tava lá. No Pinote. Eu saí, eu tava ganhou trabalhando. Ganhaste Ele me deu a sacola. Ai, que bom. Ai, a gente nem conseguiu lhe agradecer, a gente saiu correndo depois. Não, mas eu saí disparando. Claro. Muito obrigada. Eu não gosto de aparecer. Eu falei com ele por causa dos anos que eu trabalho, né? Claro, mas é importante um relato da galera. A gente adora as coisas, só que a gente, como é que vai dizer? A gente ficou assim aposentado e tem que trabalhar um pouquinho por causa pra junto amolecer, senão não. Não, tem que estar sempre fazendo atividade. Mas obrigado por né? tudo pra vocês. Não, a gente que agradece. Tá, tchau pra Valeu, obrigada.